queridos irmãos, graça e paz a todos. É uma alegria estarmos aqui para louvar o nome do nosso Deus. E eu quero começar esse culto lendo um texto da palavra de Deus, onde todas as músicas que nós vamos cantar vai falar sobre isso: exaltação, soberania do nosso Deus. Isaías 25:1 diz assim: Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com grande perfeição tem feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome. Eu quero convidar você, nesse momento, aí na sua casa, e sempre que eu costumo dizer, você não está assistindo um culto, você é convidado a prestar um culto a Deus, aonde você está. E nesse momento eu quero que você pare e vamos orar. Abra o seu coração diante de Deus. Peça para que Deus fale com você nessa manhã. E mesmo em tantas dificuldades e tristezas, que você possa exaltar o nome do nosso Deus. Pai Santo, Pai de amor, muito obrigado, porque é um privilégio estarmos aqui como igreja para te adorar, Pai, te celebrar, porque o Senhor é o único digno de toda a honra e de toda a glória. Receba o nosso louvor, Pai, nossa adoração nesta manhã. Esse é o nosso desejo, que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.
Como os irmãos sabem, hoje é o terceiro domingo, e no terceiro domingo, não só no terceiro domingo, mas a gente faz específico, a gente está orando por missões, lembrando dos nossos missionários, né? E a próxima música que nós vamos estar cantando, você tem um privilégio de poder participar dessa obra. Irmãos, a natureza da igreja é ser missionária. A igreja, assim como o Senhor instituiu ali em Mateus 28, 18, 20, é ir por todo mundo e pregar o Evangelho, fazer discípulos de Cristo. Então, que privilégio que nós temos de orar, anunciar e participar com os nossos recursos. Então, enquanto nós estamos cantando, você vai ver ali o número da conta da nossa igreja, você pode estar contribuindo, participando, entregando seus dízimos e ofertas e participando também da obra missionária. Você sabe por que existem missões? Como diz John Piper, existem missões porque não há adoração em todos os povos. E a próxima música fala exatamente sobre isso. Veja o que diz 1 Crônicas 16 e também está no Salmos 96. Erguei ao Eterno um cântico novo, cantai ao Senhor a terra inteira. Este é o objetivo, para que todas as nações o louvem. Cantai ao Senhor, bendizei seu nome, dia após dia, anunciai a sua salvação, proclamai a sua glória entre as nações, entre todos os povos, as suas realizações maravilhosas, pois o Senhor é magnífico, digno de todo louvor. Ele inspira mais temor que todos os deuses juntos. Todos os deuses dos pagãos não passam de objetos feitos, ídolos, mas o Senhor criou os céus. Majestade e magnificência estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. E ao convite 28, dedicai ao Senhor a glória do seu nome, trazei sua devida oferta, entrai em seus átrios, prostrai-vos diante do Senhor no esplendor da sua santidade, tremei diante dele terra inteira. Anunciai entre as nações, o Senhor é Rei. Sim, o mundo está firme e não será abalado. Ele julgará os povos com retidão. Vamos cantar, vamos adorar esse Deus e que possamos com as nossas vidas adorar esse Deus dia após dia e que a começar do nosso vizinho, aonde nós estivermos, possamos, porque onde há adoração, há anúncio do Evangelho, as pessoas vão perceber. Então, você nesse momento pode estar fazendo, né, sua oferta ao Senhor. A conta vai estar aí na tela e você pode estar participando. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras,
Vamos orar? Pai Santo, Pai de amor, que isso que acabamos de cantar, nós como igreja, Pai, possamos nos engajar mais na Tua obra, Pai, para que todos os povos louvem o Teu nome, Pai. Que possamos levar uma vida, Pai, de adoração ao Senhor. Que as pessoas percebam, Pai, que há algo diferente em nós. E que possamos proclamar o Teu nome, Pai. Abençoe os nossos missionários, Senhor Deus. Abençoe todos os missionários, Pai, espalhados por esse mundo. Como a perseguição, Pai, tem crescido. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai, dos Teus servos, Pai, em cada lugar, Pai. Que eles sejam guardados pelo Senhor. Que não falte nada a eles, Pai. Obrigado por esses irmãos, Pai, que trabalham, Pai, arduamente para pregar o Evangelho. Guarde suas vidas, suas famílias, Senhor Deus. Que sinta o Teu favor sobre eles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande me eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande que eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Eu quero pensar com você sobre algo que nós acabamos de cantar. E que às vezes, ao ouvir tantas notícias, informações, nós esquecemos de uma verdade.
O Senhor é absoluto. Ele é soberano absolutamente sobre tudo. E nada, tudo que existe e acontece, Ele já sabe. Para nós que temos a Cristo, é o maior conforto que nós temos. É saber que nós servimos um Deus que tem tudo sob o controle, reina soberanamente e sabe tudo o que acontece. Nada escapa dos olhos de Deus. E quando eu estava pensando nas músicas que nós íamos adorar a Deus, como é precioso saber isso. Apesar de a gente não estar enxergando nenhuma solução, nós sabemos o que vai ser daqui a pouco ou de amanhã, mas o que conforta minha alma é saber que o meu Senhor reina absoluto. Ele sabe tudo o que acontece. E como diz o cântico, e apesar de toda essa glória, de ser rei soberano, Ele se importa comigo. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus se importa. Guarde esta verdade no seu coração. Deus é reino absoluto, nada está fora do controle de Deus, e Ele se importa com você. Amém? Senhor Deus, é uma verdade, mas muitas vezes nos encontramos devido a tantas tristezas, angústias, parece que a gente não percebe, Pai. Perdoa, Senhor Deus, as nossas limitações. Mas como é bom saber que o Senhor se importa com a gente. É muito confortante, Pai. Isso traz paz ao nosso coração. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, hoje e para todo sempre. Amém. Amém? Eu só tenho um aviso para passar para os irmãos. Vou pedir para o pessoal da multimídia colocar lá para vocês. Agora, nessa quarta-feira, nós vamos ter o nosso dia de oração, né? E o pessoal já deve ter colocado o aviso para vocês. Eu quero explicar para vocês como que vai funcionar, tá bom? Mas antes eu quero ler o texto que eu coloquei, tá? Para vocês, que se encontra em Joel 2,12. Agora, porém, declara o Senhor: volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. O tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos, é tempo de orar, nos curvarmos diante de Deus, principalmente a igreja de Cristo. Deus está trabalhando em vários sentidos, mas uma coisa que eu vejo, Deus está chamando nós para orar. Então, meu querido irmão, quarta-feira nós vamos ter nosso culto normal, às 20 horas, tá? Que vai ser feita a transmissão. Mas nós vamos ter 2 momentos antes do culto das 20 horas, que é às 7 da manhã, tá bom? E ao meio-dia. Então, nesta próxima quarta-feira, se você pode, tira um desses momentos para estar orando e jejuando. Vamos clamar a Deus. Vamos clamar pela nossa nação. Vamos orar pelos enfermos, pelos doentes. É um dia de oração, meus irmãos. Nós vamos clamar a Deus, chorar diante de Deus, pedir misericórdia de Deus. Tá bom? Então nós vamos ter às 7 horas da manhã. Você pode ir na sua casa. É um momento que nós vamos ter. E ao meio-dia, tá? E vamos encerrar. E aí nós vamos terminar o culto às 20 horas, como a gente sempre faz, tá bom? Só que 7 ao meio-dia nós não vamos transmitir. Você na sua casa, nós vamos ter, tira esse tempo, vamos orar, vamos jejuar. Há tempo, lembra da história de Esther? Sempre que o povo de Deus estava passando um momento difícil, o povo orava e jejuava.
É tempo de nós orarmos, é tempo da gente jejuar. Amém? E quero lembrar os irmãos, fiquem atentos às redes sociais, tá? Possivelmente a nossa assembleia vai ser dia 30. E nós estamos vendo de não fazer aqui, tá? Fazer em outro local, como foi feito da outra vez, tá? Por causa do espaço, distanciamento, tá bom? Mas fique atento aos avisos nas redes sociais da nossa igreja. Quero chamar o pastor Joel, que vai estar trazendo a palavra. Bom dia, irmãos. Abra sua Bíblia. 1 João capítulo 3. João capítulo 3. A diferença que não dá para esconder. Semana passada, observamos os versículos 4 até o versículo 8. Vamos dar uma relembrada. João começa esse trecho da sua carta falando sobre práticas, vida, estilo de vida, coisas que acontecem habitualmente, coisas que fazemos habitualmente. E ele vai definir então o que é pecado. Todo aquele que pratica pecado transgride a lei. O ser humano é um transgressor por natureza, ele ignora, ele zomba, ele desdenha, ele faz o contrário, ele acaba sendo finalmente a sua própria lei. Ele gosta de fazer aquilo que ele acha que deve ser feito. Ninguém diz para ele aquilo que deve fazer. E João define então que o praticante do pecado, ele habitualmente transgride a lei. Habitualmente, é um estilo de vida. E o texto nos diz então que Jesus se manifestou para tirar os pecados. Toda a culpa, toda a condenação que existia nos pecados, ele se manifestou. E nele, e João completa, nele não houve pecado, ele cumpriu a lei, ele nunca foi um transgressor da lei. Muito importante isso. Ver o que João definiu e o que ele está falando de Jesus. Jesus nunca transgrediu, nele não se achou pecado, culpa, em momento algum da sua vida. Aquele que permanece nele não vive pecando. E João vem definindo o que significa permanecer em Cristo. É alguém que obedece a palavra, é alguém que está na luz de Deus, é alguém que obedece os mandamentos, é alguém que imita Jesus Cristo, isso está lá em 1 João 2,6, é aquele que, como Jesus Cristo, e João aplica, ama o seu irmão, e ele está na luz, ele ama o seu irmão, ele permanece na palavra, ele faz a vontade de Deus,
Ele permanece nos ensinos que recebeu, dos versículos 24 a 27, ele define todas essas coisas que nós já vimos, o que significa permanecer em Cristo, e ele vai continuar por toda essa carta, desenvolvendo e ampliando o que isso significa, e parece que ele fica batendo o tempo todo nessa tecla, permanecer nele, é a palavra preferida de João nesta carta. E todo aquele que vive pecando, então ele contrasta, não conhece, não sabe de Deus, nunca viu a Deus, não tem a menor noção do que seja Deus, apesar de ele ouvir falar de Deus, de Jesus Cristo, da Bíblia, ele até vê as novelas, mas ele não tem a mínima noção, ele não conhece a Deus, ele não sabe quais são os mandamentos, ele não tem a mínima pretensão de obedecer os mandamentos, aquilo que ele decide muitas vezes dura apenas uma semana e logo esquece. Ele não tem a mínima ideia porque vive pecando, é porque não conhece a Deus, ele nunca entendeu a vontade, os princípios de Deus, e por isso ele está dizendo, não se deixe enganar por esses falsos ensinos que vocês têm ouvido, versículo 7, não se deixem enganar, e ele vai concluir ali o versículo 7, aquele que pratica a justiça, novamente, a prática, o estilo de vida, aquilo que faz essas coisas, é uma pessoa justa, porque ele definiu ali no 2:28, né? Jesus é justo, e ele falou várias vezes, né, que Jesus, capítulo 2:1, né, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 9, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é justo e haveremos de vê-lo assim como ele prometeu, e isso é algo maravilhoso. A pessoa que vive na prática da justiça é justo, ela é caracterizada por isso. Então João está mostrando nessa passagem o estilo de vida que vai caracterizar quem é quem. E não tem como negar e como esconder sobre isso. Versículo 8, então, vamos ler. Aquele que pratica o pecado, olha, novamente, observe, e você deve estar vendo aí o slidezinho, eu grifei em amarelo, essas comodidades nos ajudam a perceber, né? Novamente ele introduz do mesmo jeito, como no versículo 4, aquele que pratica o pecado. João então novamente ele estruturou esses versículos, né? Do 4 até o 7 e do 8 até o 10, a gente vai observar uma espécie de um paralelismo, dá para colocar lado a lado. Então observe ali que ele introduz dessa maneira. O praticante, né? Ele já definiu que o praticante de pecado, ele é um transgressor. Fica estabelecida uma espécie de uma identidade daquilo que ele é. Assim como alguém sabe que a gente torce para um determinado time, é pela camisa que a gente usa, pelos jogos, pela maneira, aquilo nos identifica. O nosso trabalho, por exemplo, nos identifica pelo linguajar. Você sabe se a pessoa, ele é um pedreiro, essa pessoa é um advogado, essa pessoa é um empresário, pelo jeito de falar. É assim que João está dizendo aqui, o praticante. E agora, se ele definiu, agora ele vai mostrar e apontar a fonte, a origem. Observe ali então no texto, o praticante do pecado, aquele que faz pecado, aquele que habitualmente vive pecando, procede do diabo. Que expressão pesada, não é verdade? João então está introduzindo e chamando um novo personagem aqui, o diabo. Essa palavra significa caluniador, difamador, aquele que acusa com falsidade, com malícia. Ele também é muito famoso por ser chamado de Satanás, cujo nome significa adversário. E isso descreve muito bem a sua atitude, as suas ações básicas contra Deus e contra a obra de Deus, contra Jesus Cristo e tudo que ele fez. Ele se posiciona primordialmente contra Deus e contra tudo que Deus faz. Ele é designado por muitas outras
palavras não muito elogiosas, né? Tentador, pai da mentira, homicida, maligno, enganador, Beelzebu, grande dragão, Belial. São nomes não muito elogiosos, mas que descrevem. Se você for olhar no dicionário, tem uma lista desse tamanho assim, de como Satanás é designado aqui no Brasil, né? O coisa ruim, o cão e por aí vai. Tem muitas expressões, algumas não muito agradáveis, né? O que João está dizendo não é que a pessoa está endemoniada, mas ele está dizendo que a sua vida procede de... É uma palavrinha muito pequena ali, que está dizendo a sua origem, de onde é que vem esse tipo de comportamento. Está dizendo a sua origem, ou aquilo que sustenta, aquela condição, aquele estado que normalmente a pessoa, ou o fato, aquela mensagem se origina, de onde procede. Essa pessoa age como o diabo. Então Jesus respondeu: não fui eu que escolhi os 12, todavia um de vocês é do diabo. Jesus usou essa expressão. É alguém que está do lado do diabo, alguém que joga no time do diabo, e de alguma maneira está fazendo o jogo dele. A sua conduta é marcada por essas coisas. O seu modo de vida, as suas palavras, o jeito que ela sente as coisas, as suas opiniões, o seu viver se assemelha ao diabo. Agora, isso não significa que você ou qualquer pessoa possa jogar a responsabilidade. Eu sabia, né? O diabo me tentou. Né? Ele me seduziu, ele me mostrou alguma coisa. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia, o fato de esse comportamento da pessoa que vive na prática do pecado, proceder do diabo, de modo algum retira ou anula a responsabilidade pessoal da prática dos pecados. Não tem como você transferir a culpa e jogar no pobre coitado do diabo toda a sua culpa. Deus, pelo contrário, diz que nós somos culpáveis diante dele, porque quebramos a lei dele. Que você foi conduzido involuntariamente e inconscientemente ao pecado, que afinal você acabou fazendo o que não devia. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por ela arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado. Tiago aqui usa, né, a linguagem de uma gravidez. Dá a luz a um filho muito feio, e o nome dele é Pecado da Silva, né? E o pecado, após ter consumado, gera a morte. Pecado da morte, esse é o nome da coisa que é gerada, uma coisa muito feia. Nada mais pecaminoso, irmãos, do que a gente ver as atitudes com relação ao pecado. Parece engraçado, mas é trágico. Nada mais pecaminoso do que as atitudes que o ser humano e que nós temos com relação ao pecado. Primeiro, nós queremos esconder, não é assim? Moisés matou um homem e enterrou, quis enterrar. E basicamente a nossa primeira atitude é se esconder. E Adão viu que Deus estava se aproximando, se escondeu. Fez bobagem. A segunda atitude nossa é negar, é rejeitar. Não fui eu. Não sei de nada. Não, eu não estava lá. Então nós rejeitamos, nós negamos que aquilo tenha sido feito. Como às vezes isso não dá certo, então nós procuramos justificar o pecado, ou seja, tentamos torná-lo justo ou aceitável, razoável. Então buscamos uma série de explicações para aquele erro nosso. E quando nada disso dá certo, foi ele. Então encontramos algo para a qual tentamos jogar a nossa culpa e a nossa responsabilidade.
Por isso que tem o ditado: errar é humano, mas pôr a culpa no outro nem se fala. É como aqueles dois irmãos que estavam brigando, aí o papai chegou, né? Quem foi que começou? Aí um dos meninos respondeu: foi ele, pai, ele deu o segundo soco. Ou então aquele menino, né? A mãe está chamando: Zezinho, vem almoçar. E nada do Zezinho vir. Aí a mãe vai falar com ele: você não viu te chamar? Não, mãe, só na terceira vez eu escutei a senhora falar. Nós somos muito sábios para encontrar justificativas e colocar a culpa. Somos muito criativos. Por isso a palavra mais difícil de a gente se ouvir: eu errei. Sou culpado. Quão difícil é admitir a responsabilidade, a culpa de que pecamos, de que falhamos. Somos criativos para justificar ou transferir a responsabilidade. Eu estava atrasado, por isso furei todos os sinais de trânsito. Eu estava com fome. Quando a gente fica com fome, a gente fica nervoso, por isso eu agi daquela maneira. Mas foi ele que me xingou. Eu não levo desaforo para casa. Eu fui provocado. Essa semana, não sei se vocês acompanharam, o Supremo Tribunal Federal, em 2021, agora rejeita a alegação dos advogados de homens que assassinam e matam as suas esposas ou a sua ex-esposa. A tese que esses advogados sempre usavam é a legítima defesa da honra. Sabia disso? Sim. Porque a esposa deixou o marido, não quer mais viver com aquele brutamonte, aquele troglodita, e ele não aceita aquilo, ele vai e mata ela. Ou ela traiu, ou o contrário, não se admite mais. Até que, enfim, essa tese da legítima defesa da honra, ou seja, de alguém poder matar a outra pessoa, porque ela não mais quer conviver com você, porque a pessoa é um irracional. Diferentemente, o Filho de Deus, o texto vai nos mostrando ali, o Filho de Deus, ele pratica a justiça, ele se purifica, ele não vive habitualmente no pecado, porque permanece em Cristo. Todo aquele que pratica a justiça é justo, todo aquele que nele tem essa esperança se purifica, todo aquele que permanece não vive na prática do pecado. Mas o que vive na prática do pecado procede do diabo, porque se comporta como ele, porque é uma expressão daquilo que o diabo é. É nesse sentido que João está nos falando aqui. E quem vive dessa maneira, você observa, quem vive nessa prática, ele não vê culpa, ele não vê responsabilidade, ele não perde o sono por isso, não tem por que se desculpar, ou até se justifica. Afinal de contas, somos todos pecadores. A famosa expressão, quem nunca? Quem nunca? Um misto de confissão e acusação. Bem, já que você faz isso, então eu também posso fazer isso. Como se dessa maneira pudéssemos justificar, tornar justo, tornar aceitável o fato de que o meu semelhante comete algo errado, bem, então eu tenho licença também para fazê-lo. Que estupidez! Na verdade, nada mais diabólico do que esse tipo de pensamento. E observe o que o texto então vai, ele conclui dizendo ali, porque o diabo peca desde o princípio. É a natureza dele. Não, esse desde o princípio não é desde quando ele foi criado, porque você sabe, ele foi criado um anjo bom, muito bonito, um anjo de luz que vivia na presença de Deus, o querubim da guarda, anjos que têm acesso direto à presença de Deus, mas ele se achou que era o tal, o orgulho e soberba se encontraram nele e ele foi expulso da presença de Deus. Desde aquele dia da rebeldia, então, desde o início ele peca, é esse momento que João então está falando aqui, quando ele caiu da verdade. Ele foi homicida desde o princípio, se referindo a Caim. Logo em seguida, João vai falar, isso é para a semana que vem, eu acho,
ele vai falar sobre Caim. Ele foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala do que a própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. E observe, se ele pecou desde o princípio, Jesus nunca pecou. Você percebe? Sempre faça esse tipo de observação dentro do contexto do que João está falando. Ele peca desde o princípio, mas Jesus se manifestou para tirar os pecados porque ele nunca pecou. O diabo, diferentemente, peca e peca porque é a sua essência, é a sua natureza. E o texto então nos fala, observe então agora, né? Ele vai dizer: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do pecado. Observe que na primeira parte ele falou que era para tirar os pecados. Jesus se manifestou, ele está falando da primeira manifestação de Jesus para tirar os pecados, agora para destruir as obras do diabo. Se é natural então para o diabo pecar, Jesus foi manifestado e viveu sem pecado. Quais são as obras do diabo? São obras malignas, destrutivas, corruptas, enganosas, de acusação e falsidade. Ele sempre apresenta algo fácil. E essencialmente ele se opõe às obras de Deus. Observe. Satanás ataca a família. Satanás ataca o homem e mulher ele criou. Mas hoje em dia não é mais assim. Na verdade, a ideologia diz, bem, cada um é o que quer ser. Mas Deus disse, não, eu criei homem e mulher. Não. Hoje nós temos algo melhor. Cada um acha o que é melhor. Uma criança de 6 anos já tem a capacidade de escolher aquilo que ela quer ser. Não se ofenda e não se escandalize com o que eu vou falar, mas uma cantora mundialmente famosa, ela estava horrorizada porque alguns pais, imagine, em 2021 ainda fazem aquele encontro da revelação, e hoje é um evento, né, da revelação do sexo da criança. E ela disse, não, mas que absurdo, porque existem crianças com pênis que são meninas, existem crianças com vagina que são homem. Onde já se viu? Esses pais, onde é que eles estão com a cabeça de fazer isso? Então está sendo dito nos nossos dias que o fato de ser homem e mulher é uma construção judaico-cristã, moralista, antiga. Isso não existe mais. A família hoje não é mais como Deus idealizou. O casamento é outro. Satanás ataca essas coisas, a vida, essas verdades de Deus. Observe, você sabe do que eu estou falando. Porque o diabo se opõe frontalmente às obras de Deus. O pecado trouxe a morte, separou-nos de Deus, separou o homem uns dos outros, nos fez antagônicos, homem contra mulher, homens contra outros homens, nações contra nações, família contra as nações. Trouxe a morte física, a morte espiritual, doenças, guerras, sofrimentos de toda a maldade. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disto, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, antes é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Tiago nos descreve muito bem os resultados da introdução e da fomentação pelo diabo do pecado, a vida do pecado. Essas coisas acontecem por causa da degeneração do pecado. Basta ver essa famosa pandemia. É consequência do pecado. Versículo 9. Você está vendo lá? Todo aquele que é nascido... versículo 9.
Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Se você observar bem esse versículo, ele é construído de uma maneira bem interessante. A primeira frase, todo aquele que é nascido de Deus, ele repete a mesma frase na última linha. Não comete pecado, não vive na prática do pecado, ele repete um pouquinho antes também. Não pode viver na prática do pecado. E no meio do versículo está, porque é semente de Deus. João escreveu esse versículo exatamente porque ele quer dar essa ênfase, que aquele que nasce de Deus, aquele que experimentou o novo nascimento, aquele que procede de Deus, não vive na prática do pecado. Ele não é caracterizado por esse estilo de vida. É a maneira de João, então, reforçar e dizer, e a razão do porquê isso acontece, que um filho de Deus, alguém que é nascido de Deus, João já disse que ele pratica a justiça, agora ele está dizendo que ele não vive na prática do pecado. Ele não vive dessa maneira. Por quê? Porque tem algo que foi implantado nele que impede ele de viver dessa maneira. É impossível. A reafirmação do que ele disse no versículo 6, observe ali a sua esquerda, né? Aquele que permanece nele não vive pecando. Agora o paralelismo fica bem claro ali e ele quer reforçar essa ideia. Alguém que permanece nele, agora ele vai acrescentar o que acontece isso. Tem algo mais que permanece nele. O que é permanecer em Cristo? Então ele vai dizer... João não está propondo para nós que ele não comete mais pecado. Essa pessoa que nasceu de novo, o Filho de Deus, não é que ele não comete mais pecado, ou seja incapaz de pecar, porque ele já disse no começo, se confessarmos nosso pecado, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se alguém pecar, então João não está dizendo que o cristão, o Filho de Deus agora é aquele Senhor perfeição, e ele não comete mais bobagem. Não é isso que João está dizendo, mas João está mostrando aqueles ensino errado e equivocado de que se pudesse existir esse tipo de gente. Ele está dizendo exatamente o contrário. Alguém que vive na prática do pecado procede do diabo, não conhece a Deus, não viu a Deus, e ele está dizendo que alguém que nasce de Deus é diferente. Por quê? Há uma semente que está nele, que nele está e nele permanece. É uma condição que Deus estabeleceu, não vem de nós mesmos, que impede de viver essa vida do passado, essa vida do qual todos nós vínhamos anteriormente. É uma semente suficiente e atuante, né? Que está naquele que é nascido de Deus, naquilo que conheceu a Deus, naquele que conheceu a Deus, e que dá os traços da sua paternidade, que vai evidenciar de quem ele é filho realmente, e que o impede de viver na prática do pecado. Está implantado nele um princípio de Deus, da vida verdadeira, onde uma nova vida foi concebida. Hernandes Dias Lopes disse essa frase. Essa palavra semente, ela indica uma natureza divina, que o cristão recebe quando nasce na filha de Deus. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandes e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. 2 Pedro, versículo 1, 4. A que João está se referindo aqui? O texto não nos deixa claramente, como com a palavra unção, né? Há sempre alguma dificuldade em se estabelecer o que João estava querendo dizer. A semente aqui, podemos olhar alguns textos paralelos e podemos ver o que João está querendo nos falar. Tiago 1,18, ele disse assim, por sua decisão, ele nos gerou, ou seja, nos fez nascer na família de Deus, pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Lembra-se do primeiro homem e da primeira mulher? É como se Deus estivesse recomeçando.
todas as coisas. E Ele está fazendo isso. 1 Pedro 1, 23 e 25 diz assim, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e eternamente. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que lhes foi anunciada. E essa palavra é o que lhes foi anunciada. Ou seja, o Evangelho. Aquelas verdades fundamentais e essenciais. Essa semente, a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Que transforma de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a presença poderosa da palavra de Deus que preserva efetivamente o novo, aquele que nasceu de novo, de viver na prática, de viver habitualmente no pecado. É impossível. Viver habitualmente no pecado não é um sistema de vida para aquele que nasceu de novo, nem um ambiente de vida. Por quê? Porque ele nasceu de Deus, ele não procede do diabo. Então, a prática contumaz do pecado é contrária à natureza que em nós foi implantada. O Evangelho, a palavra de Deus, é poderosa, é viva e permanente, é eficaz, é pura e permanece para sempre. Então, João está nos colocando duas condições essenciais que nos impedem de viver habitualmente no pecado, de se ter um estilo de vida controlado pelo pecado. A primeira delas, vimos ali no versículo 6, todo que aquele que permanece nele não vive pecando. E agora, João está dizendo, veja o paralelismo que ele fez, né? Ele está dizendo que a semente, que é a palavra de Deus, está implantada nele. Por isso, a ênfase, então, esse centro do versículo, João apontando para a palavra de Deus, essa semente viva que está em nós. João já nos falou no versículo 8 e 10 de que sobre o pecado, de não nos enganarmos e tampouco fazer a Deus mentiroso, porque Deus diz que somos pecadores, a palavra de Deus nos diz, não tem. E João também disse: puxa, mas se alguém pecar, temos uma provisão que é em Cristo. Então não há por que negar a realidade do pecado, negar a sua existência, as suas consequências. Aquele que pratica o pecado está cego para essas coisas. Ele está cego para o pecado e tudo o que Deus diz sobre o pecado. O pecado é algo universal. Então, supor a sua inexistência, ou minimizar as suas consequências, relativizá-lo, é tornar a Deus mentiroso, é negar aquilo que Deus está falando, é uma condição. Então João está apontando nesse texto a incompatibilidade do viver no pecado como algo normal e natural na vida daquele que nasceu de novo. É incompatível, é incongruente, é contraditório. Assim, não devemos ser indiferentes ao pecado e negar a sua gravidade, a sua realidade, a sua influência, os seus enganos e seus resultados desastrosos. E veja o que o texto diz, na segunda parte ali do versículo 9, e não pode viver pecando. João faz um pequeno acréscimo. É uma contradição naquele que é nascido de Deus. Não pode viver pecando. Algo estaria errado em todas essas coisas, porque afinal de contas ele é nascido de Deus. 2 vezes ele disse, é nascido de Deus, vive na prática da justiça. A maneira como João está escrevendo aqui, a maneira como ele estrutura, ele não está falando sobre a impossibilidade de pecar, mas dessa contradição das naturezas de alguém que nasceu de Deus e alguém que procede do pecado. Quem nasce de Deus vive na prática da justiça, não vive pecando. Alguém que procede do diabo não conheceu a Deus e vive na prática do pecado. Não tem como. É uma condição intolerável
da vida daquele que nasceu de Deus. É algo intolerável. Ou a semente falhou, ou ela não é aquilo que diz ser, portanto é falsa, ou então algo mais trágico. A pessoa nunca nasceu de novo. Ela não é nascida de Deus, não experimentou o novo nascimento, o que é algo igualmente terrível. Um comentarista chamado William Barclay disse assim: João não nos está apresentando um entristecedor perfeccionismo, em virtude do qual nos exige uma vida total e absolutamente sem pecado, mas sim uma vida sempre disposta a lutar pela bondade e santidade, uma vida jamais submetida ao pecado, uma vida na qual o pecado não seja um estado permanente, mas sim só uma aberração transitória, uma vida na qual o pecado não é o normal e aceito, mas sim um momento anormal de derrota. João está mostrando que o pecado é uma coisa fora, é um pontinho fora da curva, né, como a gente ouve. É uma coisa anormal e transitória. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama seu irmão. Nisto são manifestos. Essa expressão ocorre de novo. Lembra-se quando João começou lá no versículo 2:28? Olha, quando o Filho se manifestar, tenhamos confiança na sua vinda. Ele é justo, por isso quem é nascido dele pratica a justiça. Quando ele se manifestar, veremos como ele é, porque ele é puro. E temos essa esperança. Aí João falou da primeira manifestação de Jesus, quando ele andou entre nós e veio para tirar os pecados e destruir. João falou da futura manifestação dos filhos de Deus, onde veremos a ele como ele é, onde estaremos na sua presença e veremos ele face a face. Agora ele está dizendo de uma manifestação que acontece hoje. Nisto são manifestos. Essa expressão nisto vai acontecer agora de maneira bastante comum daqui para frente. Nisto, observe, nesse fato, nessa coisa que eu vou apresentar. E aqui ele fala de uma outra manifestação, a diferença de quem é quem. Nisso são, se lá no versículo 7, olha à sua esquerda ali, filhinhos, não se deixe enganar, ou seja, veja, como se você fosse cego e você se deixou levar. Aqui ele está dizendo, nisso se torna visível, claro, manifesto quem é quem. E ele usa novamente essa expressão, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Dois grupos de pessoas. Algo do momento. Lá em João 8, é uma expressão difícil, pesada. Você está dizendo então que eu sou um filho do diabo? Não, não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que está dizendo. Quem vive na prática do pecado procede do diabo. O texto nos diz que quem vive na prática do pecado não viu e não conhece a Deus. E agora ele está dizendo que é um filho do diabo. Mas não fique ofendido com isso. Ou fique ofendido, porque ela é ofensiva mesmo. O Evangelho nos ofende. O Evangelho é ofensivo ao ser humano. Porque ele diz que você é culpado, que você está debaixo de condenação e de juízo. E que esse estilo de vida é parecido com o do diabo. Ninguém gosta de ouvir isso. No Evangelho, Jesus, numa controvérsia sobre paternidade espiritual com os fariseus, Jesus já disse que o diabo era o pai deles, porque eles não amavam Jesus, queriam matá-lo, estavam relativizando, era o pai da mentira, porque não criam nas palavras de Jesus, não ouviam aquilo que Jesus ensinava,
por isso não pertenciam a Deus. Jesus foi muito claro, está a passagem que você conhece muito bem, João 8,33. Lá em Mateus 13, na parábola do joio, Jesus distinguiu os filhos do reino como a boa semente e os filhos do maligno, do diabo, como o joio. O que é o joio? Não é uma coisa parecida com o meu nome, né? Você é Joel, né? Isso não existe. O que é joio? Joio é uma planta muito parecida, é um trigo falso. Ele tem jeito de trigo, ele tem a cor do trigo, ele nasce junto com o trigo, e ele vai ser ceifado como o trigo, mas ele não é trigo. E Jesus disse que o maligno vem e semeia junto com o trigo, o joio, ou seja, ele semeia os seus filhos junto com os filhos de Deus, e ele está dizendo, e observe, o trigo falso é muito parecido, cuja essência é cair no pecado e praticar o mal. Isso está em Mateus 13:41. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Iniquidade é a mesma palavrinha que João usou, né? Transgride a lei, ou seja, vivem sem lei. É a mesma palavra que Jesus usou aqui, João está usando. Por isso, irmãos, é enganoso pressupor que todos os frequentadores de igrejas cristãs evangélicas, todos que foram batizados, necessariamente são filhos de Deus. Não. Seria trágico e vai ser trágico ter a aparência de um filho de Deus e no final ser queimado como joio, porque de fato era falso. Nele não tinha a verdadeira semente. Ele era um cristão de fachada. Aí é o que nós chamamos nominal, cristão de nome. Fazia todas as coisas que um cristão faz, mas nunca de fato, porque viveu e continuou vivendo na prática do pecado. Ele vive uma vida paralela. Em Atos 13:10, Paulo disse assim a Elimas: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Um teólogo do passado, Agostinho de Hipona, disse: o diabo não fez homem algum, não deu à luz a homem algum, não criou homem algum, mas aquele que imita o diabo, como se tivesse nascido dele, torna-se filho do diabo ao imitá-lo, e não por ter nascido literalmente dele. É nesse sentido que João está dizendo a expressão filho do diabo. É alguém que pelo estilo de vida, pelo seu comportamento e pelas suas posturas com relação a Deus, a palavra de Deus e as coisas de Deus, é como se fosse um descendente do diabo. Mas o diabo, na verdade, nunca criou nada. Ele só destrói, ele só falsifica. É como aqueles produtos que nós compramos baratinhos, né? A gente vai em alguns lugares por aí, no Brasil, fora, né? E compramos aqueles produtos, aquele tênis, aquela camisa, aquele aparelho eletrônico, né? Mas a gente sabe, né? Ele custa 10 vezes menos, mas a gente sabe que é falso. Ele funciona por um tempo. Então João está dizendo, nisto são manifestos. Então João vai apontar duas realidades que distinguem. A diferença que não se pode esconder, é isso que ele está falando o tempo todo. Nisso são manifestos os filhos de Deus e o filho do diabo. E o que ele fala? Todo aquele que não pratica a justiça. João vem dizendo que aquele que pratica a justiça é nascido de Deus, ele é justo, ele não vive na prática do pecado. Essa é a primeira evidência, é a vida. Westcott, um comentarista, diz: a vida dá a conhecer de quem você é filho.
é o comportamento, é a sua conduta normal, no seu viver diário, não necessariamente é aquilo que nós mostramos lá no prédio, na hora da reunião, na hora do encontro, mas é o estilo de vida, é aquilo que você é quando ninguém está vendo, é no viver diário que se mostra o Filho de Deus, aquele que não pratica a justiça de modo consistente, normal no seu viver, não tem origem em Deus, não é nascido de Deus, não é procedente de Deus. Percebe aqui que ele fala? Aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Por quê? Aquele que pratica o pecado é procedente do diabo. O tempo todo observe e vá fazendo essas comparações e o texto vai ganhando luz e compreensão. João então coloca evidências objetivas. Não é aquilo que você sente, não é a sua opinião, não é o que te foi ensinado, não é a maneira como você concebe, não é seu tempo de igreja, mas João está dizendo que é a prática da justiça que manifesta se alguém é procedente de Deus. Não significa que ele é salvo, aqui você tem que tomar cuidado, e na continuação do texto a gente vai falar mais sobre isso. Veja, ele não é nascido de Deus porque pratica a justiça. Não, a Bíblia não ensina isso. Ele pratica a justiça porque é nascido de Deus, e não é nascido de Deus porque pratica a justiça. Percebe a diferença? Pois fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, e não o contrário. São evidências objetivas, não é a minha opinião, mas é a maneira como eu vivo a prática da justiça. Ela distingue e mostra quem é filho de Deus, e quem vive na prática do pecado procede do diabo e é filho do diabo. E a segunda evidência que João coloca, e aí ele faz como que uma transposição para aquilo que ele vai descrever logo a seguir, e aqui a gente começa então a fazer conexões muito importantes. Como é que ele termina o texto dizendo? E aquele que não ama o seu irmão. O Filho de Deus e o filho do diabo são diferenciados na prática e na justiça e pelo amor aos irmãos. Gente, aqui tem algo muito sério, mas isso a gente vai ver semana que vem, para encerrarmos, eu acho. João então está enfatizando a exaustão, a relação que existe entre a prática da justiça e o viver praticando o pecado, viver pecando e não viver pecando. Observe aí no quadrinho, quadro bonito, né, gente? Você pode tirar uma foto, se você quiser eu mando ele para você, né? Por isso que eu falo, ó, vai pintando a sua Bíblia e algumas ideias vão aparecendo, ficando bem claras. Você percebeu a estruturação que João fez, a ênfase que ele está querendo falar? Jesus se manifestou para tirar o pecado, foi sem pecado e para destruir o pecado, para destruir aquilo que construiu a sua existência, fomentando e alimentando o pecado desde o princípio. São essas condições que nós podemos ver aí no texto, antagônicas, irreconciliáveis. A vida de um filho de Deus com a obra do Filho de Deus e viver habitualmente no pecado. Gente, isso não cabe na mesma caixinha. É como aquele brinquedo que nós damos para os nossos filhos, né, de encaixar as peças, é muito lúdico, né? A peça redonda, ela só vai se encaixar no buraco redondo. É mais ou menos isso que João está dizendo. Como é que você quer encaixar a vida de um filho de Deus, a obra do Filho de Deus, com uma vida habitual e da prática do pecado? É coisa de louco. Não se pode ser indiferente ao pecado. Eu estou voltando o sermão aqui, gente. Me desculpe. Está aqui. A prática da justiça é a condição normal e presentemente de vida do Filho de Deus. Porque um dia ele estará tranquilo e seguro na presença de Jesus quando ele se manifestar.
É a condição normal presentemente, porque Jesus se manifestou para tirar os pecados e destruir as obras daquele que introduziu o pecado no mundo. Eis o Filho de Deus. O viver na prática do pecado é não praticar a justiça. E isso comprova a identidade e semelhança com o autor do pecado e praticante contumaz do pecado, o diabo. É uma condição destituída de todos os inconcebíveis e maravilhosos privilégios do incomparável amor de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai de sermos chamados filhos de Deus. É uma condição destituída dessas coisas maravilhosas que o amor de Deus nos agraciou, de sermos chamados filhos de Deus. Você percebe, olhando para todo o conjunto do contexto que João está falando? Como? Que coisa grandiosa é ser chamado filho de Deus e você vive no lixo, na lama do pecado, na podridão do pecado. Por isso João está mostrando, um filho de Deus viver na prática do pecado é uma impossibilidade, isso não existe. São condições que não podem coexistir. Certa vez, um general chamado Alexandre, Miguel Alexandre, né? Ele estava fazendo revista na sua tropa e chegou diante de um soldado. O coturno estava desamarrado, não estava brilhando, estava sujo. A farda tinha restos de comida, estava mal passada, toda amarrotada. Soldado, como é seu nome? O soldado ali todo feliz, né? Ele sabia que o general era Alexandre. Meu nome é Alexandre, senhor. O general olhou para ele e falou assim: Alexandre, ou você muda de nome, ou você muda de vida. Um ou outro. Um filho de Deus que peca, João já nos ensinou, ele não vive na prática do pecado, ele tem que confessar pecado. Confissão, admitir, confessar, mudar, abandonar aquela vida. Se ele não é filho de Deus, a Bíblia nos ensina conversão. Confissão para o Filho de Deus. Para quem não é filho de Deus ainda, conversão. Essas coisas vos escrevi para que creiais que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, e para que crendo nele tenhais vida e vida eterna. Converta-se a Jesus. Se a tua vida tem sido marcada por uma prática constante do pecado e ele domina a sua vida, você já está 20 anos na igreja, mas a sua vida não é transformada, a sua vida não mudou, converta-se enquanto é tempo. O Filho de Deus que vive na prática do pecado ou muda de nome ou muda de vida. Não existe meio termo. Aí está a diferença que não se pode esconder. Talvez, diante uns dos outros, podemos ser algo diferente. Mas saiba, como João nos disse, ele virá como juiz de todos. Tua condição é de um filho de Deus, vive na prática da justiça, vive se purificando, porque haveremos de vê-lo e estaremos tranquilos e seguros na presença dele. E João vai falar mais sobre isso daqui para frente. E logo a seguir, ele vai descrever as implicações muito sérias de quem é quem, de um filho de Deus. Ele não vive pecando, ele vive na prática da justiça e ama o seu irmão. João bate nessa tecla 3 ou 4 vezes. É a segunda vez que ele vai falar. A primeira vez foi no versículo 8 a 11, mas isso é para a semana que vem. Vamos orar.
Nós te damos graça, ó Pai, pela tua palavra, pela seriedade, pela maravilha que é, por essa nova vida que o Senhor fez em nós. É o Senhor que é atuante e poderoso, é a tua palavra. Quem de nós pode produzir o novo nascimento? Quem de nós pode sustentar essas coisas? Senão no teu poder, na tua graça, na obediência à tua palavra, na suficiência do Senhor em nossa vida pelo Espírito que Ele nos deu. Pai, muito obrigado. Que sejamos levados à tua presença, a confessar, abandonar e viver como um filho de Deus. Ou então que teu Espírito convença de que ainda não é um filho de Deus. Leva, Pai, essas pessoas à conversão, ao arrependimento, a implantar nessa vida a verdadeira semente. Que ela seja habitada pelo teu Espírito e viva em novidade de vida, em frutos de justiça, como é próprio de um filho de Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Continua aperfeiçoando a boa obra que o Senhor começou em nós até aquele dia. Ajuda-nos a buscar uma vida de pureza, de santidade, porque somos teus filhos. Nós te agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Gente, um bom domingo. Deus abençoe a vida de vocês. Já valendo os próximos versículos aí. Se Deus permitir, semana que vem, a gente vai falar um pouco mais sobre esse texto. Bom domingo. Muito obrigado pelo seu tempo. Amém.